pessoal, eu sou Giovana, sou integrante do NAPEM. No NAPEMcast de hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade e o nosso convidado é o professor Fábio Merson. Eu queria que o professor se apresentasse. Oi, Giovana. Oi, pessoal. Meu nome é Fábio. Eu sou professor aqui do Instituto de Química da UERJ. Trabalho com curso de licenciatura em Química. Ministro cadeiras na área de meio ambiente e de ensino de Química, né? E será um prazer conversar sobre o tema com você. Como a educação ambiental pode contribuir para a implementação do desenvolvimento sustentável? Bom, quando a questão ambiental se estabelece, né, que você começa a ter o homem começa a ter a preocupação com o meio ambiente, você começa a ter todas as vertentes ambientais. A primeira vertente é a ecologia, né, que é ligada à biologia. E cada área começa a ter a sua vertente ambiental. Então, hoje em dia você tem a engenharia ambiental, tem a química ambiental, tem o direito ambiental. Então, a educação começa a ter a sua vertente ambiental, né? E você começa a ter o quê? O desenvolvimento de práticas de ensino que sejam voltadas justamente para discutir a questão ambiental em sala de aula. E dentro do ensino de química, como que isso pode atuar? Como isso pode ser desenvolvido? Eu acho que esse é o ponto mais interessante, né? Toda vez que a gente fala de propostas alternativas, né, desses temas que são transcurriculares, a gente percebe que eles funcionam muito bem na educação básica, no ensino fundamental. Mas quando eu chego no ensino médio, por exemplo, na química, na física, na biologia, né, às vezes eles se perdem um pouco porque você cai numa dinâmica muito disciplinar, né? E como a química começa, né, no nono ano do ensino médio, do ensino fundamental, em algumas escolas e em outras só no ensino médio, o ensino de química fica um pouco por fora desses projetos, né? A gente tem aquela visão de que são os projetos para você fazer, né, lá nos pequenininhos. Não é, eu acho que a questão ambiental ela tem que ser discutida desde do início e continuar, né, por todo o ensino. Então, o ensino de química, ele se insere, você tem uma série de propostas que associam a questão ambiental, né? Você tem todas as questões que envolvem a relação ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, né? Você tem as mudanças que a própria BNCC começa a colocar, né, no sentido de você ter temáticas ambientais, ter projetos ambientais no ensino. Então, eu vejo assim, eu acho que é um espaço muito grande para inserção, mas talvez seja um espaço muito mal ocupado hoje em dia. Sim. A química é muito envolvida, né, com parte ambiental, né? Sim, e sempre como vilã, né? Sempre como vilã. O que eu acho que a gente tem que mudar é essa coisa, né? A química não é a vilã da história. Você pode usar o conhecimento químico tanto para um sentido quanto para o outro. E a gente tem uma série de soluções que vêm da química, né? Tratamento de água, controle de poluição ambiental, tudo isso vem de ações químicas, né? Então a gente tem que mudar essa ideia de que tudo que é química é ruim, a química faz mal. Não, a química ela é uma ciência, ela é usada, né? Sim. Quais são as principais estratégias para promover esse acesso do desenvolvimento sustentável na educação básica? Como eu falei, eu vejo muitos projetos, eu vejo muitas ações no âmbito, né, de ensino fundamental, primeiro segmento, você vê projetos muito legais. Quando você chega na química, lá que está no final né, da educação básica, lá no ensino médio, eu vejo muitas ações isoladas. Né? Você vê assim, é uma feira de ciências, é um tema que gera um trabalho, né? Mas as mudanças para serem implementadas têm que ser feitas a nível curricular. Né? Você teria que mudar o programa, mudar a forma como a química é ensinada, que é o que mais se coloca, né? O que Sim. mais se coloca é a questão de como a química é ensinada, se discute muito, mas você vê muito pouca coisa implementada, né? O ensino médio ele ainda é um ensino muito ligado à aprovação do vestibular. Sim. Então, os projetos às vezes são muito mais preocupados em você entender, né, um mecanismo eletroquímico do que você analisar o impacto que o metal que é formado naquele mecanismo pode gerar no meio ambiente. Sim, são muito mais voltados para o vestibular, né? O ensino São médio hoje muito, em dia é muito voltado muito, para o muito, vestibular. sempre foi, né? É muito conteudista, é uma carga de conteúdos muito grande a ser dada. Então a questão ambiental ela fica meio que suspensa na história. Se perde. Se perde, exatamente.
em relação à sociedade, como isso pode chegar até a sociedade. O que eu acho interessante é que o tema sustentabilidade, ele ganhou a sociedade, né? Porque antes, quando você vê a evolução do conceito, você tinha o conceito de... Primeiro você tem o conceito de desenvolvimento, né? Quando, década de 70, 60, você tinha os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. O Brasil era um país em desenvolvimento, né? Só que chega um momento que, quando, né, a sociedade, os governos começam a perceber que os recursos são finitos, que o planeta é finito, você começa a ter o desenvolvimento sustentável. Ou seja, não basta eu ter desenvolvimento pelo desenvolvimento, eu tenho que buscar tentar manter esses recursos, né? Então você começa a ter essa mudança do desenvolvimento para desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade eu vejo como um desdobramento do termo, tá? É confuso, eu acho que tem autores que colocam como sinônimos, tem outros que colocam como diferença, eu acho que a gente não deve entrar nessa questão, mas quando você passa para o termo sustentabilidade, você começa a falar mais da pessoa, né? Quais são as ações que eu tenho que fazer? Quando você tem o termo desenvolvimento sustentável, que você espera que seja uma política de governo, uma política de Estado, né? O que o governo vai fazer para reverter isso? E quando você toca na sustentabilidade, é uma coisa mais íntima, vamos dizer assim. Então você começa a ter pequenas mudanças, né? As mudanças, elas são pequenas, mas você começa a ter o quê? Por exemplo, programas de reciclagem, né? Hoje em dia, num condomínio, no prédio, você já tem alguns que fazem a reciclagem de materiais, né? A gente tá vendo um momento que eu acho que é interessante, que é o carro elétrico começando a ser falado, começando a ser colocado, né? Ou seja, tudo bem, não é para amanhã que a gente vai mudar a frota inteira, mas você começa a ter essa noção de que eu posso, né, trocar o meu meio de transporte por outro que seja menos poluente. Então, essas pequenas ações que envolvem o indivíduo. Eu acho que o importante claro, a gente tem que cobrar do governo, eu acho que a gente tem que cobrar dos nossos governantes, sim, mas a gente tem a nossa parcela de responsabilidade nisso. Então, essas pequenas ações, elas acabam mudando, né? A minha geração é uma geração diferente da sua, e certamente vocês vão ser uma geração diferente da próxima geração que está vindo, né? Então, essas questões, elas são muito, muito marcantes, né? Então, eu vejo muito por aí. Eu acho que é um tema, é uma questão que se trabalha muito, que se discute muito, né? E precisa ser discutida, né? Precisa ser discutido, né? É aquela questão, quando você coloca uma ciclofaixa que gera muita reclamação, mas você começa a incutir na mentalidade das pessoas, opa, vou trocar o carro pela bicicleta. Então, pequenas ações. Eu acho que o caminho é esse. Obrigada, professora. Por hoje as perguntas eram essas. Muito obrigada, foi muito bom ter o senhor aqui no Napincast. Gente, foi um prazer, né? Espero aí ter colaborado. Parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa, né? Como eu coloquei, só você ter um espaço onde você discute isso já é uma ação de sustentabilidade, né? É um tijolinho que a gente vai colocando ali num muro que vai ficar cada vez maior. Ok, pessoal? Obrigado, até a próxima. Obrigada, até a próxima.